Era uma tarde de terça-feira na Galeria de Arte Contemporânea Orion, o espaço mais sofisticado e exclusivo da cidade, até que um senhor de 65 anos entrou pela porta de vidro. Suas mãos eram calejadas, os cabelos grisalhos cobertos por uma boina de lã surrada, e suas roupas de trabalho, uma calça de sarja e uma camisa de flanela, ainda tinham um leve cheiro de poeira de madeira. Arthur parecia uma miragem de outro mundo naquele ambiente de mármore branco e silêncio reverente. Quando ele parou em frente à escultura mais cara da exposição, uma peça de 5 milhões de reais, e disse com uma voz tranquila que gostaria de comprá-la, a galeria parou. A risada debochada de Júlio, o jovem e arrogante curador-chefe, cortou o ar como vidro quebrando. Meu senhor, se tiver como pagar por isso, eu mesmo lustro seus sapatos. O que Júlio não sabia é que ele acabara de zombar da única pessoa no mundo que conhecia o verdadeiro segredo daquela obra. A lição que ele estava prestes a aprender não estaria em nenhum livro de história da arte. Arthur empurrou a pesada porta de vidro da galeria, sentindo o ar frio e estéril do ambiente contrastar com o calor de sua oficina. Aos 65 anos, ele havia passado a manhã trabalhando em um novo projeto. Suas mãos, apesar da idade, movendo-se com a precisão de um cirurgião sobre um bloco de carvalho. Decidiu vir à cidade para ver com seus próprios olhos como sua criação mais famosa estava sendo tratada. Suas botas de trabalho, confortáveis e gastas, faziam um som abafado e honesto no piso polido, um som que não pertencia àquele lugar. Nada nele sugeria riqueza, nada nele buscava aprovação. Era apenas um homem que dedicara a vida à sua arte, um artesão em um templo de negociantes de arte. Os poucos clientes presentes, todos vestidos com roupas de grife e uma aura de superioridade, se afastaram sutilmente. Seus olhares eram rápidos, calculistas e cheios de julgamento. Arthur estava acostumado. O mundo sempre teve dificuldade em enxergar valor onde não havia etiqueta de preço. Do outro lado do salão, Júlio observava a cena com um misto de tédio e desprezo. Aos 32 anos, ele era a estrela em ascensão do mundo da arte. Seu terno de linho italiano, seus óculos de aro de tartaruga, sua maneira de falar usando jargões complexos, tudo era parte de uma performance cuidadosamente construída. Para ele, a arte não era sobre alma, era sobre status. E aquele senhor claramente não tinha nenhum. Quando Arthur se aproximou da peça central da galeria, a magnífica escultura de madeira chamada O Coração da Floresta, o desprezo de Júlio se transformou em alarme. Ele caminhou em sua direção, os sapatos caros deslizando silenciosamente. "Posso ajudá-lo?" Sua voz era suave, mas carregada de uma autoridade que pretendia a intimidar. Arthur não tirou os olhos da escultura. "É ainda mais bonita pessoalmente", murmurou ele, mais para si mesmo do que para ele. Então ele se virou. "Eu gostaria de comprá-la." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela arrogância de Júlio. A risada veio, primeiro baixa, depois aberta e cruel, atraindo a atenção de todos. "Meu senhor, acho que não viu a etiqueta." Todos os postas na galeria para se testemunhar o que poderia ser descrito como uma humilhação imundo. O que você faria se estivesse no lugar de Arthur? Iria embora ou enfrentaria a arrogância dele? Comente aqui embaixo o que você pensa. Se você acredita que as aparências enganam, deixe seu like para nos apoiar, porque essa história está apenas começando. Arthur permaneceu imóvel, absorvendo a zombaria com a mesma paciência com que esperava a madeira secar por anos antes de esculpi-la. Seus olhos, de um azul profundo e sereno, encontraram os de Júlio, e por um instante o jovem curador sentiu um desconforto que não soube explicar. "Eu vi o preço, meu jovem", respondeu ele, a voz calma, mas firme. "E eu quero comprá-la." A firmeza dele apenas serviu para irritar Júlio ainda mais. Ele via aquilo como uma afronta, um trabalhador teimoso se recusando a aceitar seu lugar. Para entender a calma de Arthur, era preciso voltar 50 anos no tempo. Ele nasceu em uma família pobre, filho de um carpinteiro que lhe ensinou o respeito pela madeira. Enquanto outros meninos jogavam bola, Arthur passava horas na oficina do pai, fascinado pela forma como uma peça bruta de madeira podia se transformar em algo belo e cheio de vida. Ele não teve educação formal em artes. Sua universidade foi a oficina, suas ferramentas eram suas professoras, e a floresta, sua maior inspiração. Aos 20 anos, ele já era um mestre artesão,
Mas ninguém sabia. O mundo da arte era um clube fechado para aqueles com sobrenomes importantes e diplomas de escolas renomadas. Então, ele fez uma escolha. Continuaria criando, não por fama ou dinheiro, mas por amor à sua arte. Começou a vender suas peças anonimamente, usando apenas o pseudônimo de O Eremita da Floresta. Ao longo das décadas, o nome O Eremita tornou-se uma lenda nos círculos de colecionadores mais exclusivos. Suas esculturas eram raras, disputadas em leilões secretos por valores astronômicos. Críticos de arte escreviam TED sobre a profundidade emocional de suas obras, sobre a forma como ele parecia capturar a alma da madeira. Mas ninguém jamais havia visto seu rosto. O eremita era um mistério, uma entidade, não uma pessoa. Essa era a sua proteção. O anonimato permitia que ele vivesse sua vida simples, longe da falsidade e da superficialidade do mundo que agora o julgava por suas roupas. A escultura O Coração da Floresta era sua obra-prima. A peça que em Sene levara 10 anos para concluir. Vendê-la para a Galeria Orion sob seu pseudônimo foi uma decisão difícil, mas ele precisava do dinheiro para financiar um santuário de árvores nativas. Agora, arrependido de ter confiado sua obra-prima a pessoas que só viam seu preço, ele estava ali para recuperá-la. E Júlio, com toda a sua arrogância, era apenas um obstáculo barulhento em seu caminho. «Senhor», disse Júlio, recuperando o tom professoral, «obras deste calibre não são simplesmente compradas, elas são adquiridas. Temos uma lista de colecionadores aprovados, passamos por um processo de verificação. Não é como comprar um móvel na loja da esquina». Um senhor mais velho, um crítico de arte renomado que estava na galeria, se aproximou. «Júlio está certo. A arte tem suas hierarquias. É preciso entender a proveniência, o contexto». Ele olhou para Arthur com pena. «É algo que o senhor, com todo respeito, provavelmente não compreenderia». A humilhação agora era dupla. Arthur respirou fundo. «Entendo mais do que imaginam». Ele deu um passo em direção à escultura, ignorando os protestos de Júlio, e passou a mão suavemente pela base da obra. «Não toque na peça!» exclamou Júlio, a voz aguda de pânico e irritação. Mas Arthur o ignorou. Seus dedos calejados, que conheciam cada veio e cada nó daquela madeira, deslizaram por uma área específica na parte de trás da base. «Curioso», disse ele a voz baixa. «Parece que o verniz de acácia que pedi não foi aplicado corretamente nesta seção. Se não for corrigido em 6 meses, a umidade pode causar uma microfissura interna. Imperceptível a olho nu, claro, mas comprometeria a integridade da peça em 20 anos. Júlio ficou paralisado. O que ele estava falando? Aquela informação era absurdamente específica. Apenas alguém com um conhecimento técnico profundo ou o próprio artista saberia de tal detalhe. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento impossível. Que absurdo! A peça foi avaliada pelos melhores especialistas do mundo. Está em perfeitas condições, disse ele, mas sua voz perdeu um pouco da convicção. Uma jovem estagiária da galeria, Sofia, que observava tudo de longe, ouviu o comentário de Arthur com atenção. Diferente de Júlio, Sofia estava ali por amor à arte. Ela se aproximou timidamente. «Com licença, senhor. Como o senhor sabe disso?» Arthur se virou para a jovem e sorriu pela primeira vez. Um sorriso genuíno e caloroso. «Porque há coisas que só quem cria sabe, minha querida». Júlio, sentindo que estava perdendo o controle da situação na frente de seus clientes ricos, decidiu encerrar o assunto. «Chega. Senhor, peço que se retire. Se não sair por conta própria, serei forçado a chamar a segurança». A ameaça pairou no ar. Os outros clientes olhavam, esperando o clímax do drama. Arthur não se moveu. Apenas olhou para Júlio com uma calma que era quase assustadora. «Não será necessário chamar ninguém, meu jovem. Mas eu não vou a lugar nenhum. Eu vou esperar aqui pelo dono da galeria, o Sr. Medeiros. Tenho certeza de que ele terá interesse em conversar comigo». Ele então caminhou até um banco de couro branco, sentou-se com a postura ereta e esperou. Aquele ato de desobediência passiva foi mais impactante do que qualquer grito. Ele havia recusado o papel de vítima que lhe fora imposto e agora se comportava como alguém que tinha todo o direito de estar ali. Júlio sentiu um calafrio.
Quem era aquele homem que conhecia detalhes secretos de sua peça mais valiosa e que falava do dono da galeria com tanta familiaridade? A semente da dúvida, uma vez plantada, começou a germinar, transformando sua arrogância em um medo crescente. Sofia, a estagiária, vendo o senhor sentado sozinho e sentindo a injustiça da situação, discretamente pegou uma garrafa de água mineral da sala dos funcionários e a levou até Arthur. Para o senhor, não ligue para ele. Arthur aceitou a água, o olhar agradecido. Aquele simples ato de bondade não passaria despercebido. Aquele simples gesto de Sofia, uma garrafa de água oferecida em meio a um deserto de desprezo, foi um ponto de virada. Arthur sabia, naquele momento, que ainda havia esperança naquele lugar. Enquanto isso, Júlio, tentando reafirmar sua autoridade, pegou o telefone. Segurança, por favor, comparecer ao salão principal. Mas antes que pudesse completar a chamada, seu celular pessoal tocou. Era um número que fez seu coração gelar. O do próprio Sr. Medeiros, o lendário e recluso dono da galeria, que raramente ligava para alguém. Júlio. A voz do outro lado era tensa. Cancele todos os meus compromissos. Estou a caminho da galeria. Acabei de receber uma informação de um contato em Zurique. Há um boato fortíssimo de que o eremita está na cidade e pode visitar a galeria hoje, anonimamente. Não quero um único erro. Ninguém entra, ninguém sai sem ser tratado como realeza, entendeu? Júlio olhou para o senhor sentado no banco. A boina surrada, as mãos calijadas, o conhecimento impossível sobre a escultura. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente, formando uma imagem aterrorizante. Ele engoliu em seco, a garganta subitamente seca. Senhor Medeiros, acho que talvez ele já esteja aqui. O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Como ele é, Júlio? A voz do dono era quase um sussurro. Descreva-o para mim agora. Enquanto Júlio gaguejava a descrição, o pânico tomando conta de sua voz, a certeza se solidificava. O homem que ele havia humilhado, ameaçado e estava prestes a expulsar, era muito provavelmente o artista mais importante e misterioso do século. O artista que era a única razão pela qual a galeria tinha tanto prestígio. Ele desligou o telefone, as mãos tremendo. Seu mundo de certezas e hierarquias havia acabado de ser virado de cabeça para baixo. A arrogância em seu rosto se dissolveu, substituída por um pavor pálido e suarento. Ele olhou para Arthur, que o observava com a mesma expressão calma, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. O jogo havia virado. A situação escalou para um ponto sem retorno. Você já sentiu que subestimou alguém e depois se arrependeu amargamente? A revelação final está chegando e a reação de Júlio será inacreditável. Se você está ansioso para ver a justiça sendo feita, comente reviravolta aqui embaixo. O pânico de Júlio era palpável. Ele caminhou em círculos por um momento, as mãos na cabeça, murmurando para si mesmo. Os clientes ricos que antes o apoiavam agora o olhavam com uma mistura de confusão e alarme, sentindo a mudança drástica na dinâmica de poder. O crítico de arte, que havia pontificado sobre hierarquias, agora tentava se tornar invisível perto de uma pilastra. Júlio se aproximou de Arthur, o corpo curvado em uma postura submissa que era o oposto completo de sua arrogância anterior. Senhor, começou ele, a voz trêmula, houve um terrível mal-entendido. Peço as mais sinceras desculpas. Por favor, aceita um café? Um champanhe? Arthur o olhou, mas não respondeu. Seu silêncio era mais poderoso do que qualquer acusação. Ele não iria facilitar para ele. Ele o deixaria afundar no poço que ele mesmo havia cavado. 20 minutos depois, que para Júlio pareceram 20 anos, as portas da galeria se abriram com urgência. Um homem mais velho, de cabelos brancos e terno elegante, mas com um ar de genuína paixão pela arte, entrou apressada. Era o Sr. Medeiros. Seus olhos varreram o salão, ignorando completamente seu curador-chefe, e pousaram em Arthur. Um olhar de reverência e admiração tomou conta de seu rosto. Ele caminhou diretamente até ele, não como um dono, mas como um discípulo. Parou a uma distância respeitosa e curvou a cabeça levemente. «Mestre», disse ele, a voz cheia de uma emoção que chocou a todos,
É uma honra indescritível que eu esperei por 30 anos finalmente conhecê-lo. Por favor, perdoe a recepção inadequada. Eu não tenho palavras. A cena foi surreal. O poderoso dono da galeria mais importante do país tratando aquele senhor de roupa simples com a deferência reservada a um rei. Júlio sentiu o pouco chão que lhe restava desaparecer. Estava confirmado. O homem que ele zombou era o eremita da floresta. Era a própria lenda. Os outros clientes ficaram boquiabertos. O crítico de arte sentiu sangue fugir de seu rosto. Ele havia dito para o maior artista vivo que ele não compreenderia a arte. A humilhação agora era dele, pública e esmagadora. Arthur finalmente se levantou. Senhor Medeiros, disse ele, a voz ainda calma, sua galeria é linda, mas um espaço é definido pelas pessoas que o habitam, e as pessoas que encontrei aqui hoje não honram a arte que o senhor tanto ama. Cada palavra era uma sentença. Júlio fechou os olhos esperando o golpe final. Arthur então se virou para ele. Meu jovem, você me perguntou se eu podia pagar pela minha obra. Agora eu lhe pergunto, você tem valor suficiente para cuidar dela? A pergunta de Arthur pairou no ar não como uma questão, mas como um veredito. Júlio abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele, que vivia de avaliar o valor das coisas, foi confrontado com a total falta de seu próprio valor humano e profissional. Ele gargajou, eu cometi um erro terrível. Não foi um erro, corrigiu Arthur, a voz firme como um carvalho. Foi uma escolha. Você escolheu julgar, você escolheu humilhar, você escolheu valorizar um terno mais do que um ser humano. A arte, meu jovem, nasce da alma. E um guardião da arte que não tem alma, não tem nada. Ele então se virou para o Sr. Medeiros. Eu lamento, mas não posso mais permitir que o coração da floresta permaneça um ambiente onde seu espírito é tão desrespeitado. Eu vim aqui para comprá-la de volta, e é o que farei. E esta será a última obra minha que esta galeria verá. A declaração foi uma bomba atômica no mundo da arte. A Galeria Orion, sem o trabalho de O Eremita, perderia seu maior ativo, sua maior fonte de prestígio. A carreira do Sr. Medeiros estava em risco por causa da arrogância de seu funcionário. Mestre, por favor, implorou Medeiros, não nos puna pelo erro de um homem. Júlio não será nada, interrompeu Arthur, pois ele já é nada. A punição dele não é a demissão, é o vazio que ele carrega por dentro. Ele então caminhou até Sofia, a jovem estagiária que ainda estava parada, segurando a bandeja com a garrafa de água. E você, minha querida? Qual é o seu nome? Sofia, respondeu a jovem, a voz tímida. Sofia, repetiu Arthur. Você foi a única pessoa aqui que viu uma pessoa, e não um conjunto de roupas. Você me ofereceu água quando todos me ofereceram desprezo. E isso demonstra um caráter que vale mais do que qualquer peça nesta galeria. Arthur colocou uma mão no ombro da jovem. Eu não tenho filhos ou aprendizes. Dediquei minha vida à madeira. Mas vejo em seus olhos o mesmo amor pela arte que eu tinha na sua idade. Gostaria de aprender comigo, Sofia. Gostaria de se tornar minha aprendiz e um dia a guardiã do meu legado. Sofia olhou de Arthur para o Sr. Medeiros, para Júlio, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Era uma oferta que parecia um sonho, uma chance em 1 bilhão. Ela não conseguiu falar, apenas assentiu vigorosamente, um misto de choro e sorriso tomando conta de seu rosto. A justiça naquela sala não foi apenas sobre punir o mal, mas sobre recompensar a bondade de uma forma extraordinária. Arthur não apenas demoliu uma carreira construída sobre arrogância, ele decidiu construir uma nova, baseada em paixão e humildade. A decisão de Arthur redefiniu completamente o cenário. A oferta à Sofia não foi apenas um ato de generosidade, foi uma declaração de seus valores. Ele estava transferindo seu legado não para alguém com credenciais e sobrenome, mas para alguém com caráter. O Sr. Medeiros, vendo a cena, compreendeu a profundidade da lição. Ele olhou para Júlio e seu rosto não continha raiva, mas uma profunda decepção. Júlio, disse ele, a voz cansada, arrume suas coisas. Sua jornada na Orion terminou. Não houve mais súplicas. Júlio apenas assentiu. Um homem esvaziado.
e caminhou em direção ao seu escritório, passando pelos mesmos clientes que ele tanto bajulara, que agora o olhavam com uma mistura de pena e desprezo. O crítico de arte e os outros patronos que zombaram de Arthur começaram a sair discretamente, tentando escapar da atmosfera pesada de sua própria vergonha. Arthur então se virou para o Sr. Medeiros. Eu retirarei todas as minhas obras, mas darei a você uma chance de reconstruir este lugar. Comece por valorizar pessoas como Sofia. Dito isto, ele e sua nova aprendiz saíram da galeria, deixando para trás um império em crise, mas também a semente de uma possível renovação. Nos meses que se seguiram, a história se espalhou como fogo pelo mundo da arte. A Galeria Orion sofreu um golpe devastador em sua reputação. Júlio desapareceu do cenário, sua carreira destruída. Rumores diziam que ele agora trabalhava em um emprego modesto, longe do glamour que tanto amava, forçado a aprender a humildade da maneira mais dura. Mas a história mais bonita foi a de Sofia. Sob a tutela de Arthur, ela floresceu. Viajou com o mestre para florestas remotas, aprendeu os segredos da madeira e, mais importante, aprendeu a ver o mundo através dos olhos de um verdadeiro artista. Um ano depois, com o financiamento de Arthur, Sofia abriu sua própria galeria. Era um espaço pequeno, modesto, mas vibrante. Um lugar que, em sua parede de entrada, tinha uma placa com uma citação de O Eremita. A arte não está na tela, ou na madeira. Está na dignidade com que tratamos uns aos outros. A Galeria de Sofia se tornou um refúgio para artistas novos e desconhecidos, um lugar onde o talento era o único critério, não o sobrenome ou a conta bancária. Quanto a Arthur, ele voltou para sua oficina na floresta, para sua paz e seu silêncio. Ele havia recuperado sua obra-prima, mas mais do que isso, havia encontrado alguém para continuar seu legado. Ele raramente ia à cidade, mas um dia visitou a Galeria de Sofia de surpresa, vestindo suas roupas de sempre. Uma nova recepcionista, treinada por Sofia, o recebeu com um sorriso caloroso e ofereceu um café, sem ter a menor ideia de quem ele era. Arthur sorriu. A lição havia sido aprendida. A semente da bondade havia florescido. Aquele café, oferecido com simplicidade e respeito genuíno, significou mais para Arthur do que todos os elogios que já recebera. Significava que o ciclo havia se completado. A cultura de arrogância que ele encontrara havia sido substituída por uma de acolhimento e dignidade. Ele passou a tarde na galeria, conversando com jovens artistas, compartilhando sua sabedoria não como uma lenda, mas como um colega artesão. No final do dia, enquanto o sol se punha, pintando o céu com cores de outono, Arthur se sentou com Sofia no pequeno escritório da galeria. "Você fez um bom trabalho, minha querida", disse o mestre. "Você construiu um lar para a arte, não apenas uma vitrine." Sofia, agora uma jovem mulher confiante e uma respeitada galerista, segurou as mãos calejadas de seu mentor. "Eu apenas segui o que o senhor me ensinou, que o valor real nunca está no preço." A história de Júlio, por outro lado, teve um epílogo inesperado. Depois de perder tudo, ele passou por uma profunda crise. Sem o status e o luxo, ele foi forçado a se confrontar com o vazio de sua própria identidade. Começou a trabalhar como voluntário em um centro comunitário, ensinando arte para crianças carentes. No começo, foi por penitência, mas com o tempo, ao ver o brilho nos olhos das crianças ao criarem algo com as próprias mãos, ele redescobriu a alegria pura da arte, a mesma alegria que ele havia perdido e desprezado. Um dia, ele escreveu uma carta anônima para Arthur. Não pedia perdão, apenas agradecia. "O Senhor não destruiu minha vida", escreveu ele. "O Senhor a salvou, me forçando a encontrar um valor real em mim mesmo, longe dos vernizes e das molduras douradas." Arthur leu a carta e sorriu. A madeira mais torta, ele sabia, às vezes podia ser endireitada para se tornar algo útil e belo. A justiça não era apenas sobre punição, mas também sobre a possibilidade de redenção. E assim, o artesão simples,
que o mundo tentou colocar em uma caixa, provou que a verdadeira obra-prima não era a escultura de 5 milhões, mas o caráter que ele esculpiu em si mesmo e a transformação que inspirou nos outros. Ele nos ensina que a casca pode ser áspera, mas a alma da madeira e das pessoas pode ser a coisa mais valiosa do mundo. O que essa história ensinou a você? A atitude de Arthur foi a correta? Ou você teria feito algo diferente? Queremos muito saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Nos diga de qual cidade está assistindo e se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Sua participação é a alma do nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.